Primeiramente, licença. Licença a todos que vieram antes de mim. Licença às crianças, aos mais novos. Licença aos meus iguais. Mas licença, principalmente aos mais velhos. Todas as almas que zelam por nós. Aqui é Itamires Nunes. Há 33 anos meu umbigo foi plantado na terra. 1989. Mesmo ano do filme Ori. Filme esse que não posso negar, conta a minha história. Mas não só a minha, a história de todos nós. A história da humanidade. Quando criança, tudo o que me remetia ao negro me foi negado. Aprendi que todo e qualquer símbolo que lembrasse a minha negritude era pagão, era errado. Uma vida quase que até agora voltada para os padrões do branco. Padrões que não me deixam ver tudo o que é negro em mim. O filme diz sobre a minha história, diz sobre o meu processo de ser negra. Gosto das partes, dos processos que o filme mostra como muito parecido com agora, só que antes. Ver a movimentação negra em suas plenárias, enquanto eu ainda nem imaginava existir. Ver Zumbi. Ver que nós nunca desistimos e nunca deixaremos de existir. Não posso negar que muitas das falas e cenas eram como se fossem atuais, como se fossem de agora. Lembro de George Floyd. É muito recente para mim. George morre um dia antes que eu estreasse um festival de cultura negra. Felino Preta. Devia ser um dia de felicidade para mim, afinal, era a primeira vez que eu realmente fiz um trabalho voltado para o meu povo. Como comecei esse vídeo, não posso negar que a história do filme diz muito de mim. Então talvez eu entrelace um pouco de mim na história do filme. Quando eu tive a oportunidade de vir para a Bahia, a primeira vez, eu ainda não entendia de fato o que eu estava fazendo aqui. Acho que esse fato é muito corriqueiro na vida do preto brasileiro, aonde a gente vai descobrindo que, na verdade, somos negros.
E o que isso quer dizer? No filme Ori, pude um pouco entender o porquê de várias coisas em mim. Ao ver os terreiros, entender o poder do quilombo, fico pensando, assim como o zumbi continua em fuga. Do caminho que fizeram do sul, o caminho eu inverti. Voltei para me entender, para me achar aqui. Dentro de todo esse contexto, onde o começo, o meio e o início de alguma coisa estão se encontrando, a grande pergunta é: qual é o nosso papel como educadores dessa nova geração? O que eu aprendi sobre mim, sobre os meus antepassados, sobre nós, que eu quero passar. Durante a pandemia, o cenário quilombo me pareceu mais próximo. No filme, ainda não previam a revolta de Omulu. Mas ele estava lá, nos dizendo e pressagiando do caos iminente, das almas dos ancestrais que ainda não saíram daqui. Mas diferente do que a branquitude pensa, a nossa revolução não é mais armada. A nossa revolução é espiritual. A nossa revolução é pelo amor de todos aqueles que lutaram pela nossa liberdade. Muitos sinais permanecem em mim. Tanto do cárcere quanto pela luta da liberdade. Quase 135 anos. Quase 135 anos. Quase nada é pouco. É pouco perto de todos os ensinamentos. É pouco. Tudo em nós no Brasil pulsa África. O que eu quero com os ensinamentos, o que eu quero, eu quero África. Eu quero entender mais da Mãe das Nações. Eu quero saber mais sobre as tribos
sobre os povos, sobre tudo aquilo que não é cristão. Quero saber como criar em roda. Quero saber e aprender como amar, aceitar. Qual é o meu papel? Como educadora da minha própria diáspora, qual é o meu papel? Como contadora dessa história, contadora da minha história.